Fala galera, estamos chegando para bater um papo com você, meu amigo, minha amiga, você de perto, você de longe, você gente boa. Deus abençoe a sua vida. Esse amigo que vos fala, Pastor Maurício Dias. Estou aqui com o meu amigo Jefferson Mota. Boa noite, querido. Boa noite, é isso aí, galera. Mais uma semana, mais uma live aqui com o Pastor Maurício Dias. Já está bem esquematizado aí para vocês que, se Deus permitir, se tudo der certo, toda semana, esperar a moto passar, nós vamos estar fazendo essa live. Provavelmente, né, pastor, se não for numa quinta, Na sexta. é numa sexta, tá? Ou é quinta ou é sexta. Importante que toda semana a gente vai estar aqui. Não sei que aconteça algo assim que nos impeça de estar aqui. Aí. a gente tivemos aí um recesso aí de duas semanas, né, duas semanas sem live. Sem live, a gente estava resolvendo os problemas aí. E resolvendo os problemas e também articulando, né, o Jefferson, a nossa programação, né? Com certeza. O Papo e Meio. Papo e Meio com o Maurício Dias. Maurício Dias Isso aí. Já a gente temos está separando aí. uma lista de convidados, né, para estar conosco. Sim. Já tem algumas pessoas, pode falar aí? Já tem sim. Na verdade, eu acho que as pessoas que a gente falou, eles pediram para não falar. Isso é uma surpresa. E não, é porque são profissionais, então eles pediram para não falar, né, porque para não ficar todo mundo assim alardeado, então. Mas pode ter certeza que a nossa live, o Papo e Meio com o Maurício Dias, daqui pra frente vai trazer convidados pra gente falar de assuntos específicos, né, pastor? E pedir para as pessoas que estão assistindo, se elas tiverem pautas, tiverem ideias, tiverem assuntos que queiram tratar, né? Fala com a gente traz aqui e conversa. Inclusive, tem um amigo meu, que a gente acabou se conhecendo, ele é cadeirante, e ele tem uns projetos bacanas, cara. Ele foi atleta de Paralimpíadas e hoje tem alguns projetos e aí ele até conversei com ele, a gente bater um papo depois, né? Colocar na live aí e postar para o povo assistir, para conversar, às vezes ter uma opinião, né? É verdade. Tá entrando aqui conosco, cara. Dailton. Manda um abraço para o Mantiqueira. Olha só, Mantiqueira. Adailton, bem-vindo. Bem-vindo. Abraço, Adailton. Querido abraço, Mantiqueira. Adailton, Deus abençoe de Mantiqueira. Um forte abraço. O povo de Mantiqueira é um povo abençoado. Tá crescendo muito aqui do bairro também. Né? E falar pro pessoal curtir a página Afegão Médio lá, galera. Afegão Médio. A página que a gente está em parceria aí com o pastor Maurício Dias, né, pastor? Explica pro povo aí o sentido da palavra Afegão Médio. Afegão Médio. Galera, o que é Afegão Médio? Vamos lá. Traduz pros irmãos aí, vai. Vamos lá. Essa letra em grego aí. No meio político, não vou dizer assim então, só no meio político, mas a gente costuma dizer, de uma maneira de sátira, uma maneira assim engraçada, se se pode dizer, o povo em dois tipos. Existe o europeu e o afegão médio. Qual que é o europeu? O europeu é o cara intelectual, o cara que é sábio, ele tem toda a eloquência, ele tem o conhecimento, né? O cara ali mais evoluído, mais tecnológico, está antenado nos assuntos, ele busca-se sempre o intelectual dos assuntos. E o afegão médio, ele é um cara que só sobrevive, ele acorda cedo, vai trabalhar, chega tarde em casa, toma um café com as crianças, com a esposa, à noite vai assistir uma novela, vai assistir um filme, vai assistir um futebol. É o cara ali, o brasileiro normal, igual a gente entendeu? Não somos influenciadores, não somos, os europeus são os formadores de opinião, tá? O afegão médio é o brasileiro normal, e esse é o foco da nossa página. Passar as informações necessárias que o povo precisa saber de uma maneira simples e fácil para a população entender. Isso, de uma linguagem simplificada, né? Uma linguagem simplificada. Porque às vezes o cara vem aqui, aquele lá, o doutor, aquele que você falou que o filósofo, ele vem, o europeu, ele traz uma palavra e numa linguagem que a gente não entende nada. Difícil entender. Difícil entender. E a nossa ideia aqui é tentar simplificar. Olha lá, pergunta lá. Qual o sentido daquela foto de capa de dois policiais em cima da viatura? Uma ótima pergunta. Opa, tá. O sentido da foto daquela capa dos dois policiais em cima da viatura foi expressar essa realidade, o afegão médio. Aqueles dois policiais sentados em cima da viatura, eles são o afegão médio. O que é o afegão médio? O cara que está
como que eu vou te dizer? Ele está à mercê daquilo que acontece, entendeu? Eles têm culpa de estar em cima da viatura? Não tem culpa, cara, porque é uma questão de infraestrutura da cidade, alagou, questão das muitas viaturas, principalmente do Rio de Janeiro, tem problema, daqui do estado de São Paulo tem problema, é toda uma questão do estado, entende? Não a chuva não é culpa do estado, mas uma questão de infraestrutura, e tá ali 2 afegãos médios sentados, pessoas que não são formadores de opinião, são como nós, que às vezes pagamos o pato por algo que não é culpa nossa. Por isso que eu coloquei aqueles 2 policiais ali que expressam muito isso. Por mais que estejam a serviço do estado, eles não têm a capacidade de influenciar algo em prol do estado ou em prol deles, entendeu? Essa foi a intenção daquela foto com os 2 policiais. E a foto bacana a pergunta dele, bacana. Né? E a Parabéns foto do aí. Perfil, pastor, se eu não me engano, é um monte de caveira, Isso. né? Vestido assim, de terno, né? Os caveirinhas, né? Olhando para a bandeira, que também mostra tudo aquilo. Qual que é a questão daquela? Que as pessoas que nos guiam, que nos fazem a gente seguir a nossa vida, muitos deles políticos, as pessoas que são, né, bem vestidas de ternos, intelectuais, influenciadores, por dentro, pastor, eles são mortos, eles são caveiras, eles não têm sentimento, não têm amor, não têm compaixão, eles fazem pensando em si, né? São mortos-vivos, mas sempre olhando ali para a bandeira, né? Sempre em prol do país, né? Eu até postei algo interessante no meu Facebook, eu estava pensando, eu falei que todo o Estado, qualquer coisa que o Estado vai fazer, que pareça algo bom, que pareça algo honesto e pareça justo, para nós, o povo, a única coisa que sobra são 3 coisas: pagar a conta do que o Estado está fazendo, perdão da palavra, tomar, né? Sempre quem vai levar o lado ruim da coisa, quem vai acabar se ferrando é o povo. E a terceira coisa é continuar acreditando que o que o Estado está fazendo é bom, justo e honesto. Ou seja, o afegão médio ele sempre fica nesse lado, sempre do lado do povo, sempre do lado que acaba se dando mal. Entendeu? Eu espero ter explicado a pergunta dele. Adailton, um abraço, queridão. Boa pergunta. Também está conosco a Maiara Carvalho, que está nos assistindo aí. Deus abençoe os irmãos que estão chegando. Você pode estar aí depois compartilhando essa live. Para quem está chegando agora, eu sou o pastor Maurício Dias e esse aqui é meu amigo Jefferson Mota. Procura lá no Facebook, galera. Também quero já aproveitar aqui, quero dar os parabéns aí para nossa cidade de Pindamonhangaba, né? Isso. 314 anos, né? Inclusive tendo festa, né? Tá tendo festa lá no Parque da Cidade, galera. Parque da Cidade ali, situado na frente do Tenda Atacado, tá tendo festa, vai até o dia 13. Eu não tenho a programação das festas aqui, tá? Mas tá tendo festa lá, no Parque da Cidade. E eu só sei que dia 13 vai estar a banda Ultraje a Rigor, né? É a banda do De Noite lá do Danilo Gentili. É uma banda muito conhecida também, fez muito sucesso, né, pastor? Bom, eu não vou estar lá nessas festas, mas eu estou orando pela nossa cidade, né? Orando pelo nosso Brasil, orando por cada cidadão de Pindamonhangaba, independente do seu credo religioso, né? A gente respeita aí o credo religioso de cada um e que Deus abençoe a todos, né? O Jefferson, voltando aqui nós falar do nosso papo e meio com o Maurício Dias, vai ser muito bom. Vai ser super interessante. Porque nós vamos estar trazendo pessoas aqui com algumas ideias boas, né? Com alguns projetos bons também, né? Sim. E assim, que a gente vem mostrar o quê? As pessoas para o povo conhecer. Sim, claro. Né? O povo conhecer, e se alguém no momento tiver alguma pergunta, pode perguntar ao vivo, como o nosso irmão perguntou aí, Adailton, e a gente vamos perguntar para o visitante, por aquele que está conosco aqui, ele vai estar respondendo aí, vai ser muito bom. Tem uma lista de participantes já. Vai ser sucesso. Vai ser uma maravilha. Vai ser ótimo. E já começa pelo nome. O nome já é interessante, né, pastor? Porque as pessoas só vão lá bater um papo. E vai ser mais que um papo. É um papo e meio. Porque sempre tem uma coisinha mais. Né? E essa página, essa conversa, esses vídeos com o pastor Maurício Dias,
vão ser super interessantes, por isso que é um papo e meio. É isso aí. Tá nosso amigo ali perguntando. Você pensa em ser candidato o ano que vem? Acho que é muito cedo para falar. Tantas coisas para acontecer, né? Muitas coisas para é acontecer. O que a gente pensa hoje é em poder estar aí divulgando nossa live, fazendo nossos trabalhos aqui, né? E podendo ajudar os irmãos. E quem sabe poder até apoiar alguém. Com certeza. Eu recebi o convite para ser candidato, eu não quis. Então a gente pode até de repente apoiar alguém, não sei. Bom, enfim. Isso aí está muito longe ainda, tem muita coisa que pode estar acontecendo aí. Né? Em agosto que vai começar a campanha, ano que vem. Acho que é em agosto, né? Setembro? Eu não sei, setembro, agosto, Não sei. Há muito tempo ainda, tem muita coisa para desenrolar aí, né? Mas, e se tiver que acontecer, vai chegar uma hora, a gente vai estar aí anunciando, mas nada que, assim, com firmeza ainda, né? Então, deixa rolar, ok? Eu quero estar mandando um abraço aqui para minha esposa, que está nos assistindo também aqui, ó, Luciana Dias, está nos assistindo. Deus abençoe, minha esposa maravilhosa, uma mulher guerreira, lutadora, está sempre nos acompanhando, sempre me apoiando, né? Deus continue abençoando a vida dela, né? Também, você pode estar aqui deixando o seu comentário. Onde que eu chamo aqui os irmãos para participar? Agora não dá, né? Não dá, né? Não dá, a gente já tinha chamado antes de começar a live. Entendi, não dá para saber aqui quem, deixa eu ver aqui. Quem está assistindo? Não dá mais, né? Não. Tá. Galera, eu tô só fazendo uma pesquisa aqui rapidinho, tá? Queridão, você pode estar aí nos acompanhando, você pode estar compartilhando aí, ok? A gente tem alguns assuntos para estar falando aqui sobre... Esse assunto é muito interessante, eu gostaria até que você falasse, Jefferson, sobre esse assunto aqui, o caso dos idosos, né, que é um assunto muito interessante. Muitas vezes, às vezes, por causa das correrias, as pessoas não prestam atenção, né, nas situações aí dos idosos, e eu gostaria até que o Jefferson ele falasse um pouco sobre isso, né? É isso aí, galera. Eu vou falar um pouco sobre os idosos, porque eu acho que é um assunto bem pertinente por vários motivos. Eu tô terminando meu curso de cuidador de idoso, eu acabo o mês que vem, são 4 meses de curso, eu estou fazendo no Senac, aqui no Mangaba, e pensando sobre isso, em relação à reforma da Previdência também, que me fez pensar um pouco sobre isso, que se a gente não discutir, pastor, algo que já vem acontecendo há muito tempo, e parece que a gente está querendo ser tardios nisso, como já é algo da nossa cultura, deixar para depois o que a gente deveria fazer agora, aí ao invés de a gente fazer projetos preventivos ou trabalhos para tentar melhorar algo, ou vamos lá dar um exemplo, ou tentar trabalhos preventivos, né? Você está vendo que algo de ruim vai acontecer, você consegue prevenir, você consegue fazer um trabalho, mas nós temos, obrigado Dailton por ter desejado boa sorte no curso, muito obrigado. A gente, ao invés de tentar fazer um trabalho preventivo, a gente usa trabalhos como remédios, ou seja, para tentar resolver algo que já deu problema. E a questão do envelhecimento populacional é algo muito interessante, cara, muito interessante, porque as pessoas elas não estão olhando para isso como algo que tem que ser tratado urgentemente. Eles estão meio que, né, fazendo algo aqui, fazendo algo ali, mas eu acho que é tapar buraco que está fazendo, entendeu? Tapar buraco. Inaugurou esses dias atrás o Centro Dia Idoso aqui em Pinda, né? Mas eu acho que isso não é algo tão, assim, é ótimo, mas tem que ser feito algo a mais, pastor. Ser feito algo a mais. A gente tem dados, pastor, do IBGE de 2017, que no Brasil, tinha em média 28 milhões de idosos. 28 milhões de idosos. Sabe qual que é a média do IBGE esperada para 2042? 56 milhões de idosos. 56 milhões de idosos no país. É muita coisa.
Por mais que faça a reforma da Previdência, é muita coisa. Porque esses idosos, pastor, a maioria deles, boa parte deles, não vão ser idosos ativos. Não, problemas. Isso, não vão ser idosos que vão estar ali tanto ativo com a sua vida ativa, quanto ativos financeiramente em questão a impostos, ao Estado, idosos que estejam trabalhando. Ou seja, muitos vão estar recebendo assistência do Estado, outros vão estar recebendo da Previdência, mas a maioria deles não vai estar o quê? Contribuindo com o Estado. E daí, o que acontece? Sendo que o número de jovens também é menor. Vai ter poucos jovens para contribuir, vão ter poucas pessoas ativas para contribuir e muitas pessoas que vão estar precisando da assistência do Estado. Então eu acho que a gente devia pensar, o prefeito, com certeza já tem pessoas muito mais inteligentes e muito mais capacitadas do que eu, com N projetos. Eu conheço a gerontóloga Camila, super capacitada, ela é formada em gerontologia, ela é formada em geriatria, ela está também agora cursando uma faculdade na Espanha, em Barcelona, na Espanha, e ela é especialista na área e ela sabe mais do que muita gente a necessidade da gente fazer projetos em prol dos idosos. Por que a questão, pastor? Vamos lá. Vou dar um exemplo bem simples de que em Pinda não há um censo. Parece que eles já estão começando a sofrer esse tipo de dificuldade. Com certeza. Por quê? Porque o Japão é uma população muito grande. Aí eles começam a ter controle de natalidade. A família ela não pode ter muitos filhos. Só que daí esse controle de natalidade não vai resolver o problema. Quem vai cuidar? Vai piorar até o problema. Por quê? Porque daí vai ter muitos idosos. Aí como que eles vão fazer para arcar com os custos dos idosos? Agora, a Europa está aprendendo com isso, entendeu? Alguns países da Europa, eles se deram bem porque eles evoluíram, eles se desenvolveram antes da taxa de idosos ou envelhecimento populacional chegar no seu auge. O Brasil não. O Brasil, o envelhecimento populacional está crescendo, mas o país não está evoluindo junto. Não está evoluindo nem financeiramente, não está evoluindo economicamente. Não tem uma estrutura, Não tem uma estrutura. E a gente tem que montar essa estrutura, a gente tem que pensar nessa estrutura, porque aí a gente vai estar se deparando daqui a uns anos com uma crise fiscal, de novo. Não vai adiantar fazer só a reforma, a gente vai se deparar com uma crise fiscal, porque a gente vai ter idosos, pessoas aí que nunca contribuíram com a Previdência, é óbvio, eles vão estar recebendo assistência, não é a Previdência, tá tudo bem. Não vão estar contribuindo financeiramente com o Estado e também não vão estar trabalhando. Por quê? Por que não vão estar trabalhando, pastor? Porque não tem nenhum trabalho em prol de capacitação para esses idosos para que estejam trabalhando. O Senac Pinda tem alguns cursos de informática que eles são voltados para pessoas com mais de 40 anos. Por quê? Para capacitar essas pessoas a se manter no mercado de trabalho, pastor. Porque se você tem uma pessoa para contratar com 50 anos e um jovem com 30, a empresa vai querer contratar o jovem com 30, porque ele é mais produtivo. Agora, se você não capacita os idosos para disputar no mercado de trabalho, idoso é acima de 60, mas se você não capacita as pessoas que não têm condição, não vão receber previdência ainda, que é acima de 65 anos, que começa a receber assistência, né, do Estado. Tanto a previdência, para quem vai se aposentar, tempo de contribuição, como quem nunca contribuiu vai receber assistência do Estado. A pessoa não tem 65 anos, não tem ainda a assistência e não trabalha, ela é uma pessoa que nem trabalha e nem recebe. Ela é uma pessoa parada. Aí o que acontece, pastor? Os idosos que estão trabalhando, as pessoas mais velhas que estão trabalhando, elas em momento algum vão querer sair do emprego para abrir espaço para um jovem entrar, porque ele sabe que a hora que ele sair, ele não vai ter dinheiro, ele não vai ter nada para ele fazer. Muitas vezes ele vai encontrar dificuldade para voltar para o mercado de trabalho, né? Porque é uma das questões hoje que se estava vendo uma reportagem que já estavam reclamando sobre isso, porque pessoas de 45 anos, 50 anos já estavam com dificuldade de arrumar serviço. Não tem serviço. Não tem. E aí, como você falou, se tem um jovem de 30 anos e uma pessoa de 40, 45 anos, muitas das vezes o beneficiário é o jovem. Isso. Só que, pastor,
pensa comigo, olha o problema. Até o senhor falando, eu pensando aqui. A pessoa ela contribui para a Previdência, né? Até os, vamos lá, em média, 65 anos. E o problema da Previdência é o quê? Que os jovens não estão trabalhando, não estão contribuindo, e muitos que estão trabalhando, mesmo trabalhando, não estão contribuindo, né? Não estão contribuindo para a Previdência. Aí você tem um outro grupo de pessoas que estão indo para se aposentar, ou estão indo para entrar ali na assistência, que também não estão trabalhando. Eles chegam ali na faixa de 50 anos e não conseguem mais emprego. Aí eles vão de 50 a 65 fazendo bico, eles passam esses 15 anos sem contribuir um centavo e depois vão receber, porque é um direito deles receber, né? Sim. Eu não estou julgando eles, eu estou dando um exemplo de que é uma questão que tem que ser pensada. Por que a gente sabe que aqui em Pinda não tem um censo, pastor? Para saber qual o número de idosos, qual o número de idosos ativos, qual o número de idosos inativos, qual o número de jovens, qual o número de pessoas que vão se aposentar, qual o número de pessoas que estão recebendo assistência. Sabe por quê, pastor? Porque a Prefeitura de Pindamonhangaba está dando curso de pintura. Entendi. Por que eu sei que a Prefeitura está dando um curso de pintura e eu sei que eles não estão fazendo censo? Porque nessa crise, o mercado que mais caiu foi o mercado de construção civil. Mais que 25% diminuiu o mercado de construção civil. Vamos lá, um exemplo. Eu sei disso por experiência própria, porque eu trabalhei muito tempo com pintura. Estou saindo agora, graças a Deus, ao meu curso de cuidador de idoso. O mercado de trabalho foi o que mais caiu. O mercado de trabalho na questão de construção civil foi o que mais caiu. As pessoas que trabalhavam nas fábricas, qual que é a área mais fácil de você começar na construção civil? Ajudante de pintor ou pintor. Começou a surgir pintor de todo lado. E a prefeitura começou a dar curso de pintura. Aí, pastor, o que aconteceu no mercado de trabalho na questão de pintura? Crise. Eu não trabalho, não tem emprego para mim. Eu trabalhei como pintor, eu tenho experiência como pintor na parte de construção civil. Entendeu? Agora eu estou saindo, graças a Deus. Mas por que eu entrei na pintura? Porque não tinha emprego. Aí a prefeitura dá curso de pintura. Ou seja, entra uma questão de colisão. Está baixando o número de empregos, ou seja, vai haver uma disputa maior de mais pessoas desempregadas para uma vaga e a prefeitura qualifica mais pessoas ainda para entrar. Aí o que acontece? Uma crise no mercado. Aí mais pessoas ficam... É questão de oferta e demanda, né? Não tem, tem muita oferta de mão de obra e não tem demanda de emprego. Por que eu sei que a prefeitura não tem censo? Censo na questão de dados, eles não buscam estudar. Por causa disso, se eles dão curso para capacitar pessoas para uma área que está em crise, que não tem emprego, você vai agravar mais ainda uma situação. Vai aumentar mais vai a crise, aumentar. porque já não tem emprego. Tinha que fazer um estudo para ver qual área aqui em Pinda está dando mais emprego. Provavelmente, os últimos estudos que tiveram, foi dito que era a área de vendas, né? A questão de comércio. Então tem que qualificar as pessoas nessa área. Então fica aí, não sei se alguém da prefeitura vai ver, mas é um relato de uma pessoa que está passando por essa experiência. Cai o mercado de trabalho na área de construção civil e a prefeitura me dá curso na área de construção civil. Aí já era. Você vai dar curso na área que mais caiu. Não tem como, o pessoal vai ficar todo mundo desempregado. Vai ter pessoas qualificadas e desempregadas. Entendeu? Por isso que eu estou falando para o senhor. Se não houver um censo para focar nessa área, cursos de qualificação para os idosos, mobilidade urbana em questão dos idosos, vai ficar uma cidade inviável para os idosos andarem, vai ficar uma cidade inviável para os idosos se mobilizarem. Uma questão dos idosos, quero ir lá em tal lugar, quero ir lá, não vai poder ir, vai precisar de um acompanhante. Aí o que acontece? A família não vai ter condição, o idoso não vai ter condição de pagar, entendeu? É verdade, mas vejo que a solução poderia ir além. Eu sei que cursos são importantes, mas podiam gerar mais emprego, diminuindo os tributos das empresas, tipo, caso da prefeitura, não vai dar para ler porque é muita coisa. Mas é isso que eu estou falando. A questão do curso que eu estou falando, Adailton, é só um exemplo. Um exemplo na questão que a prefeitura ela tem que olhar para essa área e tem que fazer alguns projetos em prol disso, né? Porque a verdade é o seguinte, você dá um curso, por exemplo, a gente vai dar um curso aqui para, vamos dar um curso, para pedreiro.
certo? Aqui em Pinda. Mas só o curso não basta. Não vai adiantar porque não tem emprego. A verdade tem que trazer solução de emprego para Pindamonhangaba. Com certeza. As empresas para Pindamonhangaba, fazer parceria com outras empresas para gerar empregos, porque uma das dificuldades do cidadão hoje é o quê? É o desemprego, está crescendo, né? E a gente falando aqui sobre os idosos, o Jefferson, também vem outra questão aqui, muitas vezes, é o deficiente. Com certeza, deficiente. O deficiente, por exemplo, o cadeirante hoje, a gente tem alguns amigos aí que é cadeirante, e uma das dificuldades deles é o quê? É poder resolver as suas coisas em Pinda, no centro. Porque às vezes a calçada é horrível para andar cadeirante, Nossa. entendeu? Alguns ônibus não funciona a rampa, entendeu? E não troca. Não muda, entendeu? É. O problema não resolve o problema do cidadão e é complicado, entendeu? E a gente temos que olhar para essas dificuldades que o cidadão, o idoso, o cadeirante, aquele que precisa de um auxílio, que precisa de uma atenção e às vezes passa desapercebido. Passa porque é aquilo que eu falei, é aquela questão, né, pastor? Não estou querendo fazer merchan, mas aquela foto que eu falei da minha página do Afegão Médio. As pessoas, a gente acha que muitas pessoas estão lutando pela gente, mas na realidade não há um olhar. A gente tem que focar nisso. E assim, e o que a gente vamos fazer aqui? A gente vai estar fazendo esse programa, um papo e meio com o Maurício Dias, e vamos estar falando dessas pautas. As pessoas que nós vamos trazer aqui, porque nós temos que mostrar para eles qual que é a visão deles nessas áreas. O que você pode fazer? Nada melhor do que pessoa que vive para falar. Não é verdade? O que vocês podem fazer para ajudar nessas áreas? Qual que é o projeto que vocês têm? Entendeu? Qual a empresa que você tem em Pinda hoje? Qual que é a margem de pessoas de 40, 50 anos que vocês têm na empresa? Ou você só tem jovens? Então, assim, e do meu ponto de vista, Jefferson, eu acredito que se a gente conseguisse criar aí uma lei, alguma coisa, para que algumas empresas, ou as empresas que ela fosse contratar funcionários, ela tinha que ter uma margem de funcionários também de 40, 50 anos, não só jovens. Eu acho que seria interessante, assim, não uma lei em questão de obrigar, entendeu? Mas eu acho que uma lei de incentivo. Uma lei de conscientizar, né? A gente está falando não uma lei de cota. Tem que ter tantos %. Porque eu não sou a favor sim de cotas, mas eu acho que uma lei de incentivo, eu acho que seria super interessante. Criar algum projeto que viesse... Porque é uma necessidade, né, pastor? Sim. Porque às vezes a gente pensa assim numa maneira de que o Estado não pode gastar nisso, o Estado não pode gastar naquilo. Mas eu acho que o Estado, na Constituição já está bem claro que o Estado ele é obrigado em certas coisas. E isso é uma questão social, pastor. Isso é uma questão social. Não é só uma questão de que eu estou sentimentalizando as coisas. Não, mas é uma questão social. Se a pessoa está sem emprego, ela está sem um meio de sobrevivência, o Estado tem que prover. Tem que arrumar meios. Está na Constituição. Quem que mandou colocar lá na Constituição de 88? Agora está lá, tem que fazer. Entendeu? Tá lá, tem que fazer. Eu acho interessante, pastor, essa questão de uma lei de incentivo para as empresas. Vamos fazer um censo das empresas. Qual que é a empresa que normalmente mais contrata pessoas mais velhas? Dá pra gente fazer, né? São tal empresa. Então vamos fazer uma lei de incentivo. Fala, Ribeiro, faca na caveira. Faca na caveira. Vamos fazer uma lei de incentivo, então, para tal empresa vir aqui para Pinda. Por quê? Porque aqui em Pinda tem muitos idosos, entendeu? Aqui em Pinda tem muitos idosos, então vamos trazer uma empresa que vai empregar idosos, entendeu? A gente faz um censo aqui em Pinda, mas isso tem que ser visto, vamos lá. Mas esse gasto é justificável, pois vai ter retorno. O que não pode é o Estado gastar com coisas que não tem retorno, igual o estádio de futebol, coisas que concordo. Tem gastos que são necessários. Sim, precisa, eu acho que é interessante a gente olhar para esse lado, mas eu acho que tem gastos, pastor, que eles são necessários e que não são assim necessariamente tem de haver retorno. Nem todo gasto que o Estado faz tem de haver retorno, entendeu? Por quê?
Tem gastos que o Estado é necessário ele fazer, mesmo que não haja um retorno. O Estado ele é obrigado, o cidadão ele tem direito à vida, ele tem direito ao bem-estar, ele tem direito às necessidades básicas, o Estado é obrigado a dar isso. Agora, se vai ter retorno ou não, aí é algo, é outra coisa. Agora, que o Estado ele é obrigado a fazer, ele é obrigado a fazer, entendeu? Então tem coisas que o Estado vai fazer, por que não vai ter retorno, mas que o Estado é obrigado a fazer. Entendeu? O Estado, às vezes, ele vai fornecer remédio para uma família, ele vai fornecer um alimento para uma família, que não vai ter retorno nenhum para ele, mas ele é obrigado a fazer. Essa questão da lei de incentivo é muito interessante, vai ter retorno. Olha para uma empresa. Essa empresa aqui, ela trabalha nessa área e, vamos lá, 80% das pessoas que ela contrata, concorda lá, estará pagando imposto, contribuição e previdência, é isso mesmo. Essa pessoa, 80% dos trabalhadores dela, das pessoas que estão trabalhando, são idosos. Não tem quem pinta. É uma empresa que tem outro estado, outra cidade. Aí o que a prefeitura vai fazer? Faz um censo, vê quantos por cento de idosos tem quem pinta, em qual idade. Estão ativos? Pode trabalhar? Pode. Então, beleza. Vamos trazer essa empresa para a Pinda. Porque a gente não pode ficar com essas pessoas paradas, sem emprego, sem um sustento, sem contribuir. Vamos trazer essa empresa para a Pinda e vamos qualificar essas pessoas para trabalhar nessa empresa. Porque também, pastor, não adianta trazer a empresa para a Pinda e não ter pessoas qualificadas. Aí vai contratar pessoas de Taubaté, vai contratar pessoas de Tremembé, vai contratar pessoas de Lorena. Galera, eu acho isso super interessante, né? Qualifica aqui, traz a empresa, ou, né, faz uma parceria. Faz uma parceria. E aí você vai ter emprego. Isso, tanto para as pessoas de 40, 50 anos, 55 anos. Faz uma lei de incentivo para essas empresas. E tanto para o jovem. E assim, criar um programa de aperfeiçoamento, de preparação. Né? Mas sobre o comentário ali do Adair sobre o futebol é super interessante. Eu acho que o Estado ele gasta em muita coisa desnecessária, galera. E também não adianta a gente pensar que o Estado vai fazer tudo de bem para a população, que não vai fazer. Porque o Estado, desde que ele é Estado, ele está ali porque ele é o Estado. Então nem tudo que ele vai fazer é bom pra gente. A gente, infelizmente, sempre vai ficar com uma migalha. Às vezes uma migalha maior, às vezes uma migalha menor, mas sempre... Mas é isso aí, gente. Vamos conversando, mandando abraço pros irmãos que estão nos assistindo aí, tá nos acompanhando aí. O nosso... Já começou, né? O nosso papo e meio já começou hoje, né? Então, falando sobre o assunto dos idosos, que isso é muito importante. Você esteve na rádio também nesses dias? Você foi na rádio? Fui, mas não conseguiu dar entrevista? Não fiz a participação, não. Ah, tá. Que bacana, né? Mas é isso aí, gente. Você pode deixar o seu joia, o seu comentário, compartilha. Vai nos ajudando aí, vai divulgando aí, tá bom? Pediram pra gente falar aqui sobre a visita da deputada Letícia aqui em Pinda essa semana, viu, pastor? Ela teve aqui, né? Foi ontem, no caso? Foi ontem. Foi ontem, né? Foi ontem. Ela veio aqui, fez uma visita. Velho, por isso põe circo. Isso é pura realidade, põe circo. Essa é a intenção do Estado. Não adianta a gente falar esse negócio de nova política. Eu, particularmente, eu acho que não existe nova política. Política é política, entendeu? Sempre vai ser a política, sempre vai ser a revolução francesa. Há formas de você fazer a política, de você... Há formas, né? Quando a gente, às vezes as pessoas falam velha política, é aquilo de comprar, de corrupção, né? Mas... Olha lá, sobre a emenda que ela trouxe para Pinda. Sim, ela trouxe uma emenda. Isso, estou pagando o bonde andando, porém pegar as pessoas não estão aposentadas. Por quê? Pegar pessoas idosas que não estão aposentadas. Porque os aposentados estão tirando a oportunidade de emprego dos jovens, aqueles que não aposentam ainda. Ele tá pegando o bonde andando. Sim, não. Não. Ele tá falando sobre trabalho de pessoas que não estão aposentadas. Sim. Não, isso é um básico. Não pode contratar pessoas que já estão aposentadas. Uma das dificuldades hoje... Pessoas que a gente falou, deixou bem claro, são pessoas ativas. Sim, ativas no mercado, que não se aposentou e hoje se encontra uma dificuldade no emprego por causa do quê? Por causa que ela tem 45 anos, 50 anos e não tem empresa que vá fornecer o trabalho para ele. Ele prefere contratar uma pessoa mais nova, né? Com 25, 30, que é mais produtiva. É mais ágil, né? Então é sobre isso que nós estamos conversando aqui.
Só para comentar o que a Adeuto colocou, que a Letícia ela trouxe uma emenda de 100 mil reais aqui para Pina, entregou na mão do prefeito, que é uma emenda para infraestrutura. Agora cabe aos vereadores fiscalizar se essa emenda ela vai ser bem utilizada, para que ela vai ser utilizada, entendeu? Porque não adianta nada trazer dinheiro, 100 mil não é muita coisa, não é lá muita coisa, mas é 100 mil reais. Vamos ver, né, para que vai ser usado. Eu acho interessante, eu acho que é uma boa parceria. A Letícia está trazendo para cá, ela teve bastante votação, ela teve uma votação bem relevante, 60 mil, quase 61 mil votos. E aqui em Pina ela teve bastante voto, né? Eu particularmente fiz campanha para ela, votei nela para deputado estadual, votei nela. Então eu acho que cabe agora aos vereadores e cabe a nós, como afegão médio, fiscalizar isso aí. É isso aí, gente, é isso aí. Arrumar as ruas do Goiabal. Precisa muito Goiabal, Xangri-Lar. Xangri-Lar. A gente temos alguns amigos ali no bairro Xangri-Lar. Até mandar um abraço pro lado do Xangri-Lar, que é um dos parceiros nossos, amigos nossos lá, o pastor Dilson, os irmãos ali do Xangri-Lar, do Goiabal ali. Precisa arrumar ali realmente. Na área também da iluminação também é precária demais. O Adailton, eu tô lembrando, ele mandou uma solicitação de amizade para mim no Facebook, só que eu não aceitei porque não tinha foto, tava com a foto do Messi. Então a gente, infelizmente, galera, a gente que tenta fazer alguma coisa, se envolver na política para tentar, eu não sou político, mas eu tô tentando ajudar as pessoas, fiscalizando e tal. A gente recebe muito convite de perfil falso. E as pessoas vão se xingar, mas perfil falso. Aí como era a foto do Messi, eu não sabia quem era. Eu falei, é fake, é falso, é perfil falso. Eu não aceitei, Adailton, mas eu te mando o convite depois. Apesar de não ter foto, não sei quem é. Mas eu te mando um convite depois. Gente boa. O Ebal, Xangri-Lar, bom sucesso. Bom sucesso. Bom sucesso. Mas são vários bairros, se você for levantar aqui, vários bairros de Pina que precisam de uma atenção, né? Que precisa aí de uma reforma, né? E a gente vai estar aí. Eu estava na reunião do PSL. Ter chegado a falar com vocês. Legal. Mas eu não estou lembrado até não estou lembrado de muita gente que estava lá. Também não conheço assim, não sei quem é, Dailton. Acho que. Não. Tá vindo na minha cabeça aqui. Manda uma foto no WhatsApp depois. Tá vindo na minha cabeça que é uma pessoa, mas eu não. Depois a gente. Mas eu tenho no Facebook. Ele com certeza estão depois. Às vezes eu aceito tanta gente no Facebook. Mas é isso aí, pessoal. Vamos chegando no final aí, vamos terminar? Vamos terminar. A gente tem outras questões para se resolver. Compromisso porque a noite não para. Fim de semana é ótimo. Mas foi um bate-papo, foi bacana. Eu gostei do seu incentivo aí. Você está entrando nessa área aí dos idosos. E é uma área muito boa. E precisa de gente entender que tem que dar uma atenção para essa área. E vamos estar falando mais sobre esse assunto aqui nos próprios, os outros participantes. Quando estiver aqui conosco, a gente vai estar falando sobre esse assunto. E é um assunto muito bom. Ótimo. Né? E o que mais que a gente ia falar? Acabou. É só isso. É isso aí. Por hoje é só. É isso aí, pessoal. E continue aí orando pela nossa cidade, orando pelo nosso Brasil. Eu gosto de citar aquele versículo da Bíblia, Jeremias 29, 7, onde diz o seguinte: orai pela paz da cidade, porque se ela tiver paz, vós também tereis paz. Então, que Deus ele possa estar aí abençoando a nossa cidade de Pindamonhangaba, os nossos governantes, em nome de Jesus. Amém? Um abraço para todos. Jefferson, prazer estar com você mais uma vez. Prazer foi todo meu. Forte já abraço. Estamos à disposição. E a semana que vem estaremos aqui de novo. A partir das 8 da noite. Quinta-feira, a partir das 8 da noite. Tá? Se tiver que mudar alguma coisa, no decorrente faz um vídeo, a gente está anunciando que vai mudar. Vamos estar fazendo aquele... Aproveitar rapidinho, só para... lembrei aqui, a questão do envelhecimento populacional. Outra coisa que é super interessante, pastor, é que se não for feito um estudo, o que acontece? Constrói muitas escolas, a população envelhece,
vão ter poucos jovens, a gente vai ter um monte de escola parada, um monte de escola pública parada, seja municipal ou estadual, escola que não vai ter aluno suficiente para estudar, porque agora tem, mas daqui a alguns anos não vão ter, né? A taxa de natalidade está diminuindo. Vai ter um monte de escola parada. Por outro lado, como as pessoas vão envelhecer mais, a busca pela saúde vai aumentar. Então a gente tem que fazer um censo, um estudo para ver se compensa ficar fazendo muitas escolas agora, entende? Não estou falando que não é preciso, mas vamos fazer um censo para ver. Eu até me proponho aí na prefeitura. E melhorar os hospitais também, né, nessa área. Né? E a área da saúde vai aumentar a busca. Melhorar os hospitais para atender os idosos, né? Às vezes pega o idoso, deixa o idoso lá de qualquer jeito, abandonado, jogado. Eu presenciei essa semana, eu fui com a minha esposa lá. Entendeu? Então você vê umas coisas que é ridículo, rapaz. E eu auxiliei, eu tive que auxiliar o idoso. Aí fazer a ficha dele, depois levar ele lá dentro. E o idoso já chega com uma dor terrível, aí ele fica esperando, aí passa por um processo, depois você vai lá para ser atendido. Nossa, é horrível. Entendeu? E segundo o Estatuto do Idoso, a prefeitura, o poder público é obrigado a fornecer essa ajuda, esse auxílio para o idoso. Tem que ter alguém lá nos hospitais, tem que ter alguém nos hospitais responsável para fiscalizar os idosos e para auxiliar os idosos nos hospitais, porque muitos idosos vão lá sozinhos, pastor. Eles não têm a capacidade de fazer a ficha, de ir lá dentro, entendeu? Pra gente já é difícil às vezes. É isso aí. Tá bom? É isso aí. Um abraço aí, Jefferson, não esquece a biometria. Verdade. É isso aí. A biometria, né, pastor? Eu não fiz ainda, Ribeiro. A biometria aí, olha, quem não fez a sua biometria, o cadastramento lá do seu título, vai lá no cartório eleitoral lá e ó, pô o dedinho dá lá. o joia lá. Ok? É até dezembro. Se você não fizer, você pode o seu CPF ser bloqueado, vai dar um problema para você. Aí você não vai conseguir viajar. É obrigatório, tá? Você tá pensando em viajar, tirar um passaporte. É obrigatório, tá ok? Não se esqueçam disso. Queridãos, forte abraço para vocês, os irmãos que participam conosco aqui. Deus abençoe a todos. E até semana que vem. Ok? Deus abençoe. Chame nós no zap, vai conversar com a gente aí depois, tá bom? Tchau, tchau.